Livro dos Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo 11. Juízes 11. Eu quero dividir com você essa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu coração. Diz assim, versículo de número 1. Era Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Tome o seu lugar, por favor. Vamos lá, eu quero falar hoje sobre os homens que aqui estão. Como homens, a gente tem uma característica. Os casados aí, levante a mão. Ótimo. Solteiros, Deus abençoe sua vida. Como homens, a gente tem uma característica muito peculiar. O homem é aquele que é o protetor. Apesar da gente estar numa sociedade onde os homens cada dia estão mais frouxos, mais fracos, mais sensíveis, os homens hoje, em vez de serem protetores, estão sendo protegidos. Os homens hoje, em vez no meio das lutas, se manterem fortes, falar, não, fica tranquilo, mulher, a gente vai resolver isso, fica tranquilo que isso aí vai dar um jeito, ainda que tu não tenha ideia de o que você vai fazer, mesmo assim como homem, fica tranquilo, vai estar tudo se resolvendo. Eu quero falar sobre a vida desse homem. Por quê? Porque o que determina, sabe, a nossa vida sai pela nossa boca. O que sai da tua boca vai determinar o seu futuro. Você pode dizer para o seu vizinho do seu lado, o que sai da sua boca determina o seu futuro. O que sai dos teus lábios determina o que você vai viver amanhã. Então compreenda, sabe, o valor que existe naquilo que a gente está falando. O valor que existe naquilo que é a tua fala, naquilo que é o teu discurso, a tua declaração. Porque quando a gente está vivendo um tempo de festa, a gente sabe celebrar, mas é no meio das nossas lutas, é que isso é um tempo crucial, é o tempo assim, exato, da gente liberar a palavra certa. E nesse momento, eu posso ou proteger ou desproteger aqueles que eu amo. E esse homem vai contar a história dele. Começa dizendo, Jefté, o gileadita, homem o quê? Valente, porém filho de uma prostituta. Ele cresce, esse rapaz vai crescendo debaixo de uma estigma. Eu sou filho da prostituta. Escuta, e naquela época, se hoje a gente já olha para esse texto, ao ler esse texto, fala a verdade, se isso não te choca, filho de uma prostituta. Você já foi garoto? Já jogou bola na rua, sim ou não? Quem não jogou bola na rua perdeu uma grande oportunidade. Arrancar o tampão do dedo. Naquele dia de sol quente, a gente jogava no asfalto. Aí quando chegava em casa estava com a bolha debaixo do pé. Enfim, coisas de um garoto que jogou bola. E aí você está lá jogando bola, aí sempre tem um moleque mais perturbado. E ele, para mexer com você, ele bica a tua canela, você não esquenta. Você é mais rápido que ele na bola, você consegue fugir dele. Você ganha dele no futebol, mas ele quer te perturbar. Aí o golpe final desse cara é chamar o quê? Sua mãe, de algum nome. É mexer com a mãe. E assim, é um negócio que a gente chama de... Cara, mexe com tudo, mas minha mãe é sagrada, irmão. Não mexe com a minha mãe. Ele tem um carinho especial. Agora pensa, você lê, e esse garoto que vai crescendo por nome de Jefté, todo mundo conhecia ele. Na hora de tirar o timezinho lá, o golzinho, não, escolheu o Alexandre, que ele corre bem. Vou escolher o Malo, que ele é mais fortinho, chuta mais forte. Sobrou quem? Ih, sobrou o filho da prostituta. Sempre ele era marcado, sabe, vivia esse estigma na vida dele. Eu sou filho de uma mulher prostituta. Mas olha o que diz o versículo de número 2. O verso 1 diz assim: era então Jefté, gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Gileade era o pai dele.
também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais já grandes fizeram o que com Jefté? Tem alguém aí comigo? Expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Esse cara vivia uma estigma: eu sou filho de uma prostituta. Só que o pai dele teve outros filhos. E esses filhos, quando foram crescendo, eles viraram para o Jefté e falaram assim: aí, foge daqui, meu irmão, porque tu não vai ter herança, porque tu é filho de outra mulher. Vaza, vai embora. Pensa como esse cara foi crescendo, cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de doenças. E eu quero dizer para você, sabe, os teus traumas, as tuas feridas, as tuas dores do teu passado, Jesus está aqui hoje, sabe para quê? Para curar, para restaurar, para colocar em ordem a sua alma. Para quê? Para que você seja um homem segundo o coração de Deus, para que você seja um filho segundo o coração de Deus, para que você seja um marido segundo o coração de Deus. E olha o que diz o texto, versículo de número, onde a gente parou, verso 3. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Vamos lá, vamos montar a história. Jefté, filho de uma prostituta, vai crescendo, e os irmãos dele, quando crescem, ficam maiores, diz: vai embora daqui da nossa casa, porque tu é filho de outra mulher. Além de ser filho de uma prostituta, rejeitado pelos próprios irmãos. Em terceiro lugar, ele vai morar numa terra chamada Tobi. Quando ele chega em Tobi, Tobi era um lugar bom, mas ele vai se juntar, sabe com quem? A Bíblia diz que ele se junta com quem? Com gente leviana. Tem alguém com uma versão diferente da minha? A minha diz homens levianos. Vadios. Escuta, irmão, por que tem um monte de homem hoje, nos nossos dias, que o cara era para estar trazendo proteção, era para estar trazendo para sua casa suprimento, alimento, sustento, mas ele está indo, sabe, para onde estão os vadios, os levianos? Ele está se juntando com gente errada. Sabe por quê? Porque a alma está desajustada. E nesse culto de homens, Deus está aqui, sabe para quê? Para ajustar o teu coração e o meu irmão. Jesus está aqui hoje, não é para melhorar a gente, para a gente ficar uma versão melhor. Não, Jesus está aqui hoje para mudar a sua história. Jesus não está aqui para passar a mão na sua ferida e dizer: ah, coitadinho, filho de uma prostituta, ah, coitadinho, rejeitado pelos seus irmãos, ah, coitadinho, se juntou com gente errada. Não, Jesus está aqui hoje para dar um ponto final em toda a história tortuosa da tua vida passada e apontar um caminho de sucesso e de bênção para você, meu irmão. Deus não escreve certo em linha torta. Deus, Ele tem seus caminhos retos e planos. Agora, o que a gente faz com as nossas decisões é que determina o nosso futuro. Eu quero firmar essa palavra hoje, para você sair daqui e você pensar naquilo que você tem falado, você refletir mais naquilo que está saindo da sua boca, porque isso pode definir o seu amanhã, isso pode definir o seu futuro. Quem é casado pode definir seu casamento, quem é solteiro pode definir com quem você vai casar. Eu sempre, quando garoto, falava assim: eu nunca vou casar com uma mulher doida, porque eu não tenho estrutura para aguentar uma mulher maluca. Eu falava isso, Alexandre. E eu falava, sabe com quem, Sérgio? Falava com Deus, cara. Como assim, pastor? A minha oração, Jesus. Eu falava assim: Deus, não deixa eu casar com uma doida, porque eu não tenho estrutura para aguentar uma mulher doida. E eu ouvi meu pai casado a vida toda dele. Nunca vi meu pai levantar a voz para minha mãe. Nunca vi meu pai xingar minha mãe. Nunca vi meu pai, sabe, levantar a mão para minha mãe. Bem pelo contrário. Ainda tocado de cerveja, ainda cheio de goró. Eu via meu pai respeitando a minha mãe, eu via meu pai respeitando a minha casa. Um dia, eu em casa, tá gravando aí?
pai sempre respeitou a casa, a família. E eu fui crescendo dentro de um ambiente assim. E quando eu cresci, eu falei, eu não posso me casar com uma menina que vai me perturbar a cabeça, porque eu aprendi que quando a gente casa, casa para sempre. Quando a gente casa, a gente tem que proteger a mulher. Quando eu caso, eu tenho que ser uma bênção para a mulher. Quando eu caso, eu tenho que respeitar a minha casa. Quando eu caso, eu tiver filhos, eu vou ter que ensinar os meus filhos. Deus não deixa eu casar com uma louca. Então eu quero dizer para você hoje que não é casado, aquilo que sai da tua boca vai determinar o futuro, a mulher que você vai casar, os filhos que você vai ter, a profissão que você vai exercer. O teu futuro é determinado por aquilo que você fala. Quem é casado hoje, o que você fala determina se você vai ser feliz ou infeliz no seu casamento. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você está falando? Pastor, mas o que tem a ver com Jefté? O que tem a ver com esse camarada? Ele era filho de prostituta, rejeitado pelos irmãos, vai para uma terra que era um lugar bom. Tob significa lugar bom, mas no lugar bom ele vai se envolver com gente ruim. Sabe por quê? Porque o problema não é geografia, o problema está aqui dentro. Podem te colocar no lugar, a melhor escola, podem te colocar na melhor casa da cidade, mas se você não está resolvido, tudo que está à tua volta fica ruim, irmão. Você já viu um camarada, pega um camarada usuário de entorpecente, pega esse cara e fala: cara, tu tem que sair daqui, senão tu vai morrer. Aí ele fala: não, é porque a boca de fumo é ali na porta da minha casa. Não, é porque os moleques ali só vivem fumando um negócio. Não, é porque os caras ali só vivem roubando. Não, é por causa disso. Tá bom, vou te colocar lá no meio do mato. Alexandre, pega esse cara, bota ele no meio do mato. Quando chegar lá no meio do mato, sabe com quem que ele vai se juntar? Com quem fuma um negócio, com quem cheira, com quem rouba. Porque o problema não está na geografia, o problema está aqui dentro. E Jesus está aqui hoje para resolver os problemas que a gente carrega, para colocar a vida dele na nossa vida e tirar o lixo de dentro de nós. Você está entendendo o que Jesus está falando com a gente? Olha o que diz o versículo de número 4. Passado algum tempo, planejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando planejavam, verso 5, foram os anciãos de Gileade buscar quem? Que loucura! Foram buscar o cara que era rejeitado, foram buscar o filho da prostituta, foram buscar o cara que se envolveu com os vadios. Olha o que diz o verso 6. E disseram a Jefté: vem e seja nosso chefe. Para quê? Para que combatamos contra os filhos de Amon. Vamos voltar a fita? Vamos voltar o DVD da minha época, né? Os mais modernos, vamos voltar lá na linha do tempo do YouTube. Escuta, quem era Jefté? Filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, se envolveu com um marginal. Mas esse cara, filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, que se envolveu com levianos, com vadios, a Bíblia diz que os homens, os anciãos, vão lá em Tob e diz assim: seja o nosso chefe. Isso, que lugar de honra. Olha, a gente vai enfrentar uma guerra e a gente precisa de alguém que seja corajoso. Escuta, o cara era filho de prostituta, o camarada era rejeitado pelos irmãos, o camarada se envolveu, David, com gente errada, mas tinha uma característica boa nele: ele era um guerreiro valente. E eu quero dizer que eu estou falando hoje para guerreiros valentes que estão aqui. Você tem tuas guerras, tuas lutas. Deus olha para você não como filho de uma prostituta, não como rejeitado pelos irmãos, não como aquele que se envolveu com os vadios, mas Deus olha para você, Davi, como um valente. Deus olha para você, Robson, como um valente. Deus olha para você, Wenner, como um valente. Deus olhou para mim como um valente. Então pare de se olhar de outra forma e comece a enxergar como Deus vê você, meu irmão. Deus vê você, Rodrigo, como um valente. Deus vê você, irmão Reginaldo, como um valente. Olha o que diz o texto, continuando, versículo de número 7. Porém, Jefté disse aos anciãos, a resposta dele diante da proposta: seja chefe da gente. A resposta de Jefté é: disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Parece que o Jefté
Ele deu uma invertida nos caras. Eu não sou o cara que trouxe problema para vocês. Eu não sou filho da prostituta. Eu não sou o rejeitado pelos irmãos. O que você vem me procurar agora? Sabe aquela resposta que às vezes a gente anseia em dar? Você não me rejeitou, o que você está me chamando agora? Versículo de número 8 diz assim: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Pela segunda vez os caras repetem: seja chefe da gente, lidere a gente. Eu quero dizer para você que você precisa ser o líder, primeiro, da sua própria alma. Segundo, quem é casado, seja o líder da sua casa. Falando para homens que são casados aqui, lidere a sua família, meu irmão. Lidere a sua casa. Sabe, o problema da nossa geração hoje é que os homens não lideram mais suas famílias, não lideram mais suas casas. Os homens hoje estão se acovardando diante das aflições, dos dias maus, dos tempos difíceis, sabe, se recluindo, se dando um passo atrás na posição que Deus chamou para exercer. E eu quero dizer para os homens que estão aqui: não dê um passo atrás na posição que Deus chamou para você exercer. Aos jovens que estão aqui, não deem um passo atrás diante da sociedade que diz para vocês: cara, você é homem mesmo, Isaac? Se tu é homem mesmo, quantas meninas tu já pegou esse final de semana? Você vai chegar lá na escola na segunda-feira, Israel, e aí os caras, a conversa lá da rapaziada, e aí, pegou quantas? Não dá um passo atrás não, mano. Como é que eu dou um passo atrás, pastor? Quando eu chego lá na minha escola, Rafael, eu falo assim: fiquei com 3 dedos na boca, chupando eles. Seja homem o suficiente para chegar na escola segunda-feira, falar assim: eu fui para a igreja sábado, domingo de manhã, domingo à noite, servi a Deus com toda a alegria. Isso me preenche mais do que você tem no seu vazio. Seja posicionado. Escuta, homem de Deus é alguém posicionado. Homem de Deus é alguém tão valente, meu irmão, que ele se posiciona. Eu estou falando para homem. Não, vou repetir, eu estou falando para homem. Você não ouviu? Eu estou falando para homem, irmão. Amém. Quem já viu homem? Tem uns caras que são muito estranhos, irmão. O cara não é de nada, mas quando ele está na rodinha dos homens, estufa o peito, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando vai ver os frutos dele, camarada que afrouxa na hora do vamos ver, camarada que dá um passo atrás na hora que ele tem que se posicionar, pastor Antônio, para dizer: não, eu estou protegendo a minha casa, eu estou protegendo a minha família. Eu estou falando para a gente certa aqui hoje? Então vamos para o texto, versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornastes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Jefté estava fazendo uma pergunta: se eu for e Deus nos der os filhos de Amon, se a gente vencer a guerra, eu vou ser cabeça de todos vocês? Versículo de número 10. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. O filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos e que se envolve com vadios, agora recebe uma proposta: seja chefe da gente. Ele diz: vocês querem que eu seja chefe de vocês, mas vocês me expulsaram daqui. Os caras repetem: por isso mesmo, a gente quer que vocês chefiem sobre nós, lidere a gente. Ele fala: então se eu liderar vocês e o Senhor... Eu acho interessante porque o Jefté não fala assim: se eu ganhar a guerra, mas ele diz assim: se o Senhor me der. Escuta, o cara era filho da prostituta, era rejeitado pelos irmãos, ele se envolveu com gente errada, mas ele era um homem guerreiro e ele reconhecia, sabe o que?
é Deus quem pode me dar vitória. E eu quero dizer a você, seja um valente guerreiro, mas também reconheça que toda vitória da tua vida não é o teu braço forte, não é o teu intelecto, não é porque você é capaz. Escuta, é porque Deus está abrindo a porta para te entregar os teus inimigos e teus adversários nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém seu? Pastor, como assim, pastor? Vou te explicar. Quando Alexandre passa na faculdade, ele fala, não, é porque eu estudei muito, pastor, é porque eu sou muito bom. Não, foi Deus quem me ajudou. Quando o pastor Antônio, sabe, Deus abre uma porta lá gigantesca e uma bênção chega, e o pessoal da rua fala, caramba, você conseguiu isso? Aí ele vai dizer, é porque eu sou muito bom. Ele vai dizer, não, é porque foi Deus que me abençoou. Quando o Rodrigo é abençoado por Deus, sabe, uma avalanche de bênção começa a encher a casa dele. Aí os amigos do trabalho falam assim, cara, tu é muito bom. Aí você fala, não tem nada a ver comigo. Foi Deus quem fez isso na minha casa, na minha família. Escuta, o Jefté, ele era um cara que era filho da prostituta, ele era o irmão que foi rejeitado pelos mais velhos, ele era o cara que se envolveu com gente errada, mas ele era um guerreiro valente, ele sabia reconhecer, foi Deus quem fez isso. Se Deus nos conceder a vitória sobre os homens de Amon, eu vou liderar sobre vocês, eu vou ser o cabeça. Vamos lá, versículo de número 11. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante quem? Perante o Senhor em Mispa. Escuta, hoje é dia da gente proferir todas as palavras diante do Senhor e dizer, Deus, eu tenho desafios, Deus, eu tenho lutas, Deus, eu tenho montanhas gigantescas para mim subir nelas, mas eu estou fazendo um voto com o Senhor hoje, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. Você está entendendo aí? Versículo de número 12. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti que viestes a mim a pelejar contra a minha terra. Ele já estava falando agora como um líder, ele já estava falando como um cabeça daquele povo. Terceiro lugar, eu quero dizer para você, ele era um guerreiro valente, ele era alguém que tributava todo louvor a Deus, mas Jefté também era um cara que, quando a oportunidade veio, ele agarrou a oportunidade dele. Eu quero dizer para todos que estão aqui, do mais novo, que é o Emanuel, até o mais velho, que é o Alex. Ele levantou a mão dele. Escuta, Deus é um Deus que sempre abre portas de oportunidade para a gente. E quando a porta de oportunidade de Deus abrir para você, fica de mimimi não, irmão. Não afrouxa não. Abriu a porta, sou eu. Abriu uma oportunidade, é minha. Abriu um momento, sabe, Deus está levantando. Deus, estou pronto, pode contar comigo, eis-me aqui. Você está entendendo isso? Que às vezes Deus abre uma porta de oportunidade para a gente e a gente retrocede. A gente diz, mas eu sou pequeno, mas eu não consigo, mas eu não tenho perfil, mas eu sou menorzinho, mas eu sou coitadinho, mas eu sou isso. Escuta, o Jefté era filho de uma prostituta, o Jefté era rejeitado pelos irmãos, o Jefté se envolveu com gente errada, mas quando a porta de oportunidade abriu, ele falou, se eu sou chefe, então anota aí, vamos lá no cartório do 31º ofício lá em Bangu e vamos registrar esse cartório. A partir de hoje eu sou chefe. Ele vira e fala assim, por que vocês estão lutando contra a minha terra? Versículo 13, respondeu o rei dos filhos de Amon ao mensageiro de Jefté, é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão, resistiu-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito,
andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edonitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Amonitas. E aí ele começa a contar toda uma história. Agora dá um pulo lá para o versículo de número 30. Verso 30. Pode botar na tela aí para gente. 29. Verso 29, você está comigo? Só para a gente não esquecer. Quem era Jefté? Filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, e que fez escolhas erradas durante um período da sua vida. Só que ele carregava esse estigma: eu sou rejeitado, sou filho da mulher prostituta, fiz negócios errados. Mas ele tinha dentro dele uma outra essência. Ele era um guerreiro valente. Ele era alguém que sabia: é Deus quem faz isso, é Deus quem abate o inimigo, é Deus quem levanta o outro, é Deus quem opera. E ele compreendia: essa é a oportunidade, então eu vou agarrar a oportunidade. Só que ele vai para a guerra, ele guerreia contra os filhos de Amon. E aí o versículo 29 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa. E de Gileade e de Mispa, de Gileade e de Mispa, de Gileade passou contra os filhos de Amon. Verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em quê? Holocausto. Escuta, Jefté, filho da prostituta, Jefté rejeitado pelos irmãos, fez escolhas erradas, mas era um guerreiro valente. Ele entendia que era Deus que abria portas e fechava. E ele entendia: Deus me deu essa oportunidade, eu vou liderar o povo. Só que quando ele vai sair para combate, ele faz um voto com Deus. E qual o voto? Ele diz: Deus, se tu me der vitória nessa guerra, quem primeiro sair da minha casa e vier ao meu encontro, eu vou entregar como uma oferta de holocausto. Pastor, o que era uma oferta de holocausto? Uma oferta de holocausto era quando pegava um animal, vamos dizer que esse vidro aqui fosse um animal, matava o animal, colocava no altar e queimava. Tinha que ser a oferta, tinha que ser toda queimada. Ele diz: se Deus me der vitória, quem sair da minha casa primeiro e vier ao meu encontro, eu entrego como essa oferta, eu vou matar e queimar. Escuta, pastor, por que o senhor está falando tanto do Jefté e do que a gente fala, determinar o nosso futuro? Porque olha o que diz o texto, versículo 32. Assim Jefté, ele acabou de fazer o voto, foi ao encontro os filhos de Amon a combater contra eles. E o que aconteceu? Leia aí para mim. E o Senhor entregou nas mãos de Jefté. Só que lembra que ele fez um voto, Sérgio? Qual era o voto, Reinaldo? Quem primeiro sair da minha casa, eu mato e queimo para Deus. Que loucura, cara. Escuta, as nossas posições, as nossas emoções não podem levar a gente a fazer voto de tolo, a falar coisas de maneira tola, a falar coisas nas nossas emoções. É no meio das nossas emoções que a gente fere a esposa,
É no meio das emoções que a gente fere os pais. Aqueles que investiram a vida toda da nossa vida. Seu pai investiu a vida dele toda por você. Seu pai investiu a vida dele toda para você estar lá naquele quartel hoje. Seu pai está investindo na sua vida, na vida do Flávio, na vida do Alexandre, na vida do Davi. O camarada está lá com o peito aberto, que ele investiu na vida de vocês, cara. E às vezes a gente, Raí, por não compreender, a gente acaba sendo tolo. Seu Reginaldo, investiu para você estar hoje onde você está. Aí a gente, na nossa insanidade, Rodrigo, sabe o que a gente faz? Abre a boca para falar o que não deve. Na nossa insanidade, Diego, a gente abre a boca para falar algo que fere a nossa casa, a nossa família, André. Sabe, Anderson? No nosso momento de crise, a gente abre a boca, fala coisas que machucam e que podem levar à morte, gente que a gente ama. Por isso que eu quero dizer para você hoje, querido, não importa o teu histórico lá de trás do passado. O Jefté, filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos, teve envolvimento errado, mas ele tinha uma semente boa dentro dele. Ele era um guerreiro valente. Ele era alguém que entendia: Deus pode me dar vitória, Deus pode abrir uma porta, mas no momento errado, gerado pelas emoções, o que ele vai fazer? Ele faz um voto errado. E eu queria que a gente saísse daqui hoje. Quem não é casado, mora com os pais, chega em casa, dê um abraço no seu pai, dê um abraço na sua mãe, dê um abraço no seu pai. Agradeça a ele, agradeça a sua mãe pelo que você é hoje, Davi. Agradeça, David, pelo que você é hoje, o homem que você tem se tornado hoje. Quem é casado, chega em casa, abrace seus filhos, ame sua esposa. Sabe, a gente já vai terminar o culto. Hoje eu falei que a gente não ia fazer churrasco. Sabe por quê? Porque eu preciso que você saia daqui e você celebre a sua família, meu irmão. Você celebra os da sua casa. Hoje à tarde, eu sei que amanhã é um dia complicado para mim. Eu saio cedo de casa, ensino de manhã, depois tem culto, depois eu corro para casa, finjo que durmo e almoço, para estar de novo aqui, para pregar de novo. Saio daqui no domingo, cansado. Eu falei, eu não vou ter condições de, quando acabar o culto, ir para a pracinha, fazer alguma coisa. Peguei a Cristiane, botei no carro, fui lá para Guaratiba. Falei, vamos tomar um café diferente hoje. Levei ela para um lugar para tomar café. Chegou lá, não tinha café. Eu falei, não tem café, meu amor, mas eu estou aqui. Ela falou, ai, que bom. Eu falei, aleluia, vou acabar o culto logo para ir para casa. Comprei algumas coisas. Cheguei em casa mais cedo, chamei as meninas todas, todo mundo aqui na mesa. Aqui, comprei isso aqui para você, ó. Comprei isso aqui para você. E você, Raquel, você gosta disso aqui, ó? Trouxe isso para você. Nos reunimos na mesa, fiz um lanche com elas na mesa. Falei, olha, agora eu tenho que tomar um banho porque eu já estou atrasado para ir para o culto. Escuta, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava nutrindo o meu quartel-general. Eu estava nutrindo os amores da minha vida. Porque nos dias maus, quem segurou as pontas comigo, quem sustentou a corda lá comigo, quem esteve orando junto comigo, dia desse começou a dar uma frescura, dor no rins. Aí esses dias aí saiu uma pedra, fui urinar, saiu a pedra. Escuta, minha filhinha mais novinha, Raquel, papai, você está passando mal, vou orar por você. Veio e botou a mão aqui nas minhas costas e ficou. Amém. Passou, papai? Falei, passou, filho, passou. Ah, que bom, pai, então eu vou brincar. Daqui a pouco veio a Manu. Pai, o senhor está bebendo água, pai? Pai, o senhor bebeu quanto de água hoje? Falei, ô filho, papai já bebeu água, fica tranquilo. Pai, o senhor tem que beber água, o senhor tem que se hidratar, pai. Falei, tranquilo, filho, papai vai beber água, já vou melhorar já. Daqui a pouco entrou a Gabi. Ela já é melancólica. Titio, o senhor está bem, titio? Falei, titio está bem, daqui a pouco o titio levanta. E a Cristiane do meu lado. Escuta, é a turma que está comigo. Eu tenho que valorizar essa galera. Eu tenho que nutrir elas de palavra. Eu tenho que estar abraçando a vida delas. Escuta, irmão, não faça voto de tolo. Não fale, sabe, tolice. Quando você chegar no meio do calor das tuas emoções, cuidado com aquilo que está saindo da tua boca. Pode determinar sucesso ou fracasso da tua família. Pode determinar um futuro brilhante ou pode determinar a queda do seu casamento, querido. A Bíblia diz que Jefté faz um voto. Vamos lá, versículo 33. E este derrotou
desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. Escuta, guerreiro valente, ganhou todo mundo, abateu 20 cidades, mas em casa fracassou. Na rua, Jefté, sucesso total. Em casa, fracasso. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, quem saiu ao encontro dele? Saiu a sua filha ao seu encontro. Com o quê? Com adufes, com dança. E era ela, filha. Você só tem um, você tem dois, né? Quem que só tem um filho? Pensa se tu fazer um voto desse. Na rua, cara, o Jason é brabo, mano. Quem é o Jason? Jayzinho? Brabo. Menino é pequenininho, mas é brabo. Na rua, respeitado todo mundo. Quando ele vai chegando em casa, quem vai saindo? Laura vai saindo, fez o voto. Se ele fez um voto com Deus, ele tinha que cumprir. Qual era o voto que ele fez? Quem sair da minha casa primeiro vier ao meu encontro, eu vou matar e vou oferecer como holocausto. O que é holocausto, pastor? Oferta que é totalmente queimada. Ele ia ter que matar a única filha e queimar ela, porque ele fez um voto com Deus. Pastor, qual é a finalidade dessa palavra de hoje? Eu encerro aqui. Cuidado com aquilo que você está falando, por causa das tuas emoções que não foram equilibradas. Cuidado com aquilo que você fala, porque o filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos e que tinha feito relacionamentos errados, agora estava no lugar de chefe. E no lugar de chefe, ele se exalta e fala: se Deus me der, eu faço um voto para o Senhor. Quem sair primeiro da minha casa, eu entrego para Deus como oferta de holocausto. Deus deu, mas o preço que ele pagou foi caríssimo. Eu quero dizer para você: cuidado com o que você está falando. Proteja os seus, proteja a sua casa. Você é casado, meu irmão, proteja a sua família. Pô, pastor, mas não está dando para sair, situação financeira está apertada. Quem disse que a tua mulher só quer comer? Ela quer você, ela quer sua atenção, ela quer seu cuidado. Não é só comer, não é só sair, precisa da nossa presença. Quem disse que as minhas filhas querem presente? Elas querem a minha presença. Uma vez eu dei um brinquedo para Raquel. Ela brincou exatamente 10 minutos com o brinquedo. Acabou de brincar, jogou lá na caixa, que tem um monte de brinquedo lá. Largou e falou assim: papai, vamos brincar. Eu falei: e teu brinquedo? Já brinquei, vamos brincar comigo assim? Cara, que lição que eu tive aquele dia. Ela não queria brinquedo. Depois daquele dia, irmão, parei de comprar brinquedo. Passei a passar tempo com ela. Sabe por quê? Ela não queria o brinquedo, ela queria o pai. Se tiver o brinquedo, é só algo a acrescentar, é só um acréscimo. Mas ela quer a presença do pai. Você que é filho, valorize sua casa. Está crescendo, está ficando grande já. Já acha que é homem, né, Isaac? Já acha que é machão. Já sei tudo. Já está no quartel, né, Gabriel? Afinal de contas, eu já sou militar e quando eu sair eu vou ter até uma patente maior. Escuta, mas lembra de quem te conduziu até você chegar lá. Lembra de quem te conduziu, sabe, Raí, até onde você está. Lembra quem te conduziu até você estar onde você está, ô David. Lembra, Davi, que foi sua mãe que te conduziu. Esquece disso não, irmão. Lembra que aquilo que você fala hoje vai determinar sucesso ou fracasso e de quem você mais ama. Eu cuido muito. Quando eu estou tenso, nervoso, eu falo: Cristiano, eu estou daquele jeito, deixa eu só dar uma respirada, porque o que eu falar hoje, eu posso te ferir,
mas eu não quero te ferir. Então deixa eu só dar uma respirada aqui, e daqui a pouco a gente fala, amor. Ah, tá bom. Aí vem as meninas, pai, isso, aquilo. Eu falo, deixa o papai respirar 5 minutos só, o papai está tomando uma decisão importante aqui. Deixa eu só dar uma respirada, por causa dos nossos nervosismos, a gente pode afundar a gente que a gente ama. A gente pode trazer desgraça para a nossa casa. Eu queria que sua família, sua casa, sabe, fosse não, mas seja o seu porto seguro. Seja um lugar que você tem prazer. Quem é casado, trabalha fora, você tenha prazer, cara, que saudade de voltar para casa, saudade de abraçar as crianças, saudade de beijar a esposa, ter um momento com ela. Quem é solteiro, sabe, saudade, quero chegar em casa, eu quero ficar com meus pais, eu quero ficar com a minha família, alegria de estar em casa, irmão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu tive o prazer de ter um pai. Meu pai não foi o meu herói, meu pai é o meu herói, já não está mais vivo, está na glória, está no céu, mas ele continua sendo o meu herói. Sabe qual era a nossa maior alegria, a minha maior alegria? Eu não sou da época dos mais jovens, hoje tem Netflix, tem um monte de aplicativo aí de streaming aí, para você ver filme. Na minha época a gente via filme na segunda-feira, quando passava tela quente na TV Globo. Aí meu pai voltava do trabalho, comprava uma garrafa de refrigerante, trazia uns pães do trabalho dele. Irmão, eu me enfiava no meio das pernas do meu pai, agarrava literalmente. Meu pai cansado do trabalho, saía de um trabalho, ia para o outro. Eu me enfiava no meio das pernas dele e ficava ali. A minha maior alegria era ver tela quente. Não, a minha maior alegria era ficar agarrado no meio das pernas do meu pai. Escuta, eu tinha prazer. Eu vejo hoje as famílias se dissolvendo por causa disso, dissolvendo por causa disso. O que a gente está falando? Que a tua fala construa uma família forte, que a tua fala possa construir uma família feliz, que a tua fala possa construir pais felizes, porque vocês jovens vão ser condutores de honra, trazendo honra para a casa de vocês. A minha maior alegria vai ser as minhas filhas trazendo para dentro de casa honra e não desgosto. Que vocês jovens tragam honra para a casa de vocês, que vocês homens levem honra para a casa de vocês, construam uma família abençoada. Mas não esqueça dessa lição hoje. Seu passado, pastor, eu não fui filho de uma prostituta. Eu fui rejeitado. Me rejeitaram na minha casa, me rejeitaram na minha família, fui rejeitado aqui ou ali. Ótimo, mas em Jesus, a Bíblia diz: assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. O que é coisas velhas já passaram? Pastor, eu sofri muito na vida. Eu estou em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Pastor, na minha infância eu apanhei muito. Meu pai não era igual ao seu. O senhor fala do seu pai dizendo que ele é o seu herói, mas o meu, ele tomava todas e ele não me batia. Meu pai me surrava. Eu não tenho uma boa referência de pai, mas agora você está em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Eu não tive uma família, pastor, nem que a gente tinha uma tela para ver tela quente. Ok, mas em Jesus tudo se fez novo. Não adianta a gente vir com um discurso de justificativo. Eu faço isso porque na minha casa foi assim, eu faço isso porque na minha família foi assim. Mas na sua vida tudo pode se fazer novo por causa da presença de Jesus na sua vida. E de você para baixo, você é responsável por aquilo que sai da tua boca. Eu não tinha controle do que o meu pai fazia para cima. Eu não podia controlar isso. Eu não posso controlar as ações do Alexandre, eu posso controlar as minhas ações. Eu estava vendo uma entrevista de um jogador do Flamengo, e aí um repórter perguntou para ele assim: a gente tem reparado que nos últimos jogos o Flamengo ganha, como sempre ganha. Fica firme aí, mano. E quando acaba o jogo, o adversário vai lá e quer brigar com vocês. E eu gostei muito da resposta do jogador. Ele falou assim: nós procuramos fazer o nosso melhor dentro de campo. O resultado eu não controlo.
E nem a ação do adversário eu posso controlar. Eu só posso controlar as minhas ações. Como homem, se vierem me ofender, eu posso me defender, mas eu não posso controlar a ação do adversário. Eu quero dizer para você, você não pode controlar a ação de outras pessoas, mas a sua boca você pode controlar. Você não pode controlar aquele patrão lá, ou aquele amigo de trabalho que fica te alfinetando. Tem alguém lá no seu trabalho que fica... Sempre tem aquele cara, aquele colega de classe que é mais enjoado e fica querendo mexer com a gente. Escuta, eu não posso controlar ele, mas eu posso controlar a minha boca. E aquilo que eu falo determina o que vai ser a minha família, se ela vai ser uma bênção ou se ela vai ser um fracasso. Eu quero orar por você hoje, que hoje está decidido a dizer: Jesus, eu preciso da tua ajuda, porque assim como Jefté, eu não fui filho de uma prostituta, mas eu tenho tantas outras coisas que me deixaram muito marcados, que marcaram a minha vida de uma forma muito negativa, e talvez por isso eu tenha algumas ações que não era para mim ter, mas no Senhor eu quero fazer nova todas as coisas. Fique de pé, por favor, eu quero orar muito com você.